vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã, especial a todos os pais, que eles possam experimentar o amor de Deus na sua vida, dentro da sua casa. Algumas situações que nos fazem refletir sobre vida, sobre testemunho, sobre como andam as nossas atitudes. Durante essas últimas semanas, encontrei 3 situações que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente pudesse refletir sobre vida, sobre testemunho, sobre como andam as coisas na nossa volta. Primeiro foi sobre um corredor de maratona. Ele estava na frente, ele estava para ganhar a corrida, e de repente ele viu que estava no lugar errado, e não percebeu que estava no lugar errado. Aí o que vinha atrás começou a gritar para ele, disse que ele estava errado, que ele tinha que continuar a prova, e aí ele não entendia porque era numa outra língua. Aí quando o corredor percebeu que estava errado, voltou para a prova e ganhou a prova. Aí um repórter foi entrevistar esse atleta, e aquele que tirou segundo lugar, e perguntou por que ele tinha feito aquilo, porque ele podia ter ganho a corrida. E aí a resposta dele foi muito interessante. Ele disse: mas qual seria a honra desta medalha? E mais interessante, ele disse: o que a minha família ia pensar disso? Outro momento foi durante a Olimpíada, quem está assistindo, que o tema de uma das emissoras é Despertando o Melhor de Nós. E de repente, numa modalidade, estavam torcendo para que o outro errasse e não torcia pelo esforço. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que nas redes sociais alguém colocou que assim, diz para despertar o melhor de nós, e nós estamos torcendo para que meninas de 13 anos caiam para que a brasileira ganhasse. Eu achei interessante que de repente o narrador, o que ele citava era assim: ela caiu, para que a outra pudesse ter o pódio. Já os comentaristas, os ex-atletas, eles lamentavam, que pena, que dó, porque caíram. Outra situação muito interessante foi a de um jovem, um adolescente, vendedor de panos de prato, que ele queria o autógrafo do seu jogador favorito. E aí, só que com toda a segurança, barraram o menino. Aí a mídia ficou sabendo disso, e então fez com que se tornasse pública a história desse menino. E aí, então o menino queria realizar o seu sonho. Então houve uma mobilização para com esse menino. Chegou essa história ao jogador de futebol, as redes sociais se mobilizaram, e aí conseguiram cestas básicas para a família, conseguiram material de construção para que eles terminassem a casa, e o jogador enviou uma camiseta e um vídeo para ele. Meu irmão, minha irmã, são 3 situações. A primeira, sobre o atleta da maratona, a gente vê ali, percebe os valores transmitidos de geração em geração. Valores ensinados aos filhos, e o quanto isto inspira os outros. A gente podia ter aprendido a não aproveitar as fraquezas dos outros para crescer, e sim ajudar a vencer. A preocupação que aquele atleta tinha com que a sua família pensasse. Já aquele caso das Olimpíadas, eu não quero julgar ninguém, mas por que somos muitas vezes assim? Em vez de fazer o melhor, esperamos que o outro seja pior. Ser para todos deveria. O nosso melhor, através do pior do outro, não pode ser assim. No caso da reportagem, eu sempre me questiono, por que tem que ser para um só? Por que eu preciso de uma propaganda para aparecer, para fazer o bem? Eu vejo a necessidade do ser humano em querer aparecer mais do que Deus, muitas vezes até estar no lugar de Deus. Tudo isso nos faz pensar sobre como a minha vida anda,
a minha vida no caminho do Senhor? Como a minha vida anda no caminho de Deus? Eu creio, e você crê também, que essa é a vontade tanto para mim como para a minha família. Esse é o nosso desejo, que nós andemos nos caminhos do Senhor. Por isso, o desafio é ser feliz, sempre assim, eu já falei muitas vezes, mas nesse ser feliz, muitas vezes a gente esquece que eu ser feliz e a gente esquece dos outros. O desafio é sermos felizes para que os outros sejam felizes também por nossa causa. Nós esquecemos que nós estamos aqui para servir e testemunhar. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela já nos chama atenção para tudo isso. Muitos ouvem, mas poucos aceitam. Mas também tem uma palavra que diz que quando os poucos anunciam, alguns anunciam, muitos creem. É isso que nos diz a palavra de Atos, capítulo 11, versículo 19 a 21, que diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, aqueles que foram dispersos, como diz o versículo 9, porque o que houve com Estevão, que ele foi testemunhar, foi julgado e foi apedrejado. E quando estava para morrer, Estevão disse que viu a glória do Senhor. E aconteceu quando começou a se reunir nessa dispersão, nesse afastamento um do outro, alguns começaram a anunciar a palavra àqueles que não eram judeus, e aí muitos creram. Uma vez nós fomos desafiados a ler Atos 1 a 6, hoje somos desafiados a continuar essa leitura e ler de Atos 6, 7 até o 11, onde o capítulo 7 vai falar de Estevão, da sua perseguição, onde os primeiros cristãos foram perseguidos, capítulo 8, a conversão do apóstolo Paulo, capítulo 9, tudo o que Pedro fez no 10, e 11, a defesa de Pedro. Leia, é muito interessante, é muito legal. E aí diz essa palavra: depois de tudo isso, alguns pregaram a palavra, anunciando o evangelho àqueles que não eram dos seus, aos outros que precisam ouvir a palavra. E muitos se converteram, muitos perceberam a mão do Senhor sobre eles e se converteram ao Senhor. Mas o que aconteceu depois dessa intrepidez? E lembra que intrepidez é a coragem no falar, é a coragem no anunciar a palavra de Deus. O que aconteceu depois de tudo isso? A gente vê do versículo 22 ao versículo 26, que diz assim: A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A notícia se espalhou, a graça transbordou, muitos se uniram ao Senhor e multidão era ensinada. E ali então eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Meu irmão, minha irmã, hoje de forma especial ao Pai, aos pais. A nossa tarefa como pai, a nossa função é ser útil. E ser útil é fazer a diferença. É ser a base, é ser o esteio, é ser o porto seguro de nossa família. Como a gente viu, alguns para muitos.
fazendo a nossa parte e fazendo ela bem feito, geram muitos. Por exemplo, uma árvore boa, com raízes fortes e bem cuidada, ela dá muitos frutos. Muitas vezes nós ouvimos que uma videira produz outra videira. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu cuido da minha família, da minha videira, e virá os filhos, que é o fruto. Os filhos, que serão novas videiras, gerarão outros frutos, que gerarão outras videiras. O que Deus nos desafia para esse tempo de Dia dos Pais que estamos celebrando é como diz o versículo 24, quando fala de Barnabé, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor porque Barnabé era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem útil na obra do Senhor. E para ser útil, ser um pai, ser um marido, ser um cidadão, ser um cristão, começa em ser bom. E ser bom é não ser egoísta. Creia, acredite que como pai, nós somos os últimos e não os primeiros. Primeiro na nossa vida vem Deus. Se você é casado, vem a esposa. Se você tem filhos, vem os filhos. E depois, amigos e trabalho. Quando compreendemos, se você não é pai, vem a família depois de Deus. Quando nós compreendemos isso, eu vou começar a entender que quando eu sou o último, na verdade, eu estou na frente, eu estou cuidando, eu estou zelando por isso. Eu não me importo o quanto eu tenho o valor, porque eu sei o valor que eu tenho. Mas aí a minha família é valorizada pelo que eu sei que eu sou para Deus. Quando eu não venho em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Você já sabe de que eu estou falando. E quando eu sou bom, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E a gente sabe que precisa ser mais do que cheio, precisamos transbordar. E quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida tem que ser uma vida com alegria, uma vida com exortação, onde a gente anima os outros, uma vida que a gente leva a palavra adiante. E para isso eu preciso ter fé, exemplo de firmeza, ser o exemplo na minha casa, ser o exemplo quando Deus faz a diferença na nossa vida. E você que possa estar ouvindo, você vai dizer, e eu que não sou pai? Você que não é pai, você tem que proporcionar, você tem que colaborar, auxiliar. Faça a tua parte para que os pais consigam realizar aquilo para o qual foram chamados. Eu tenho a minha teoria, que é o tema desse nosso encontro. Minha casa é o que eu sou. Como é a tua casa, pai? A tua casa é o que tu és. Então, se você quer uma casa diferente, seja diferente. Pensei muito em trazer essa frase porque eu sei da responsabilidade que ela traz. Mas entenda, ser cristão é ser uma pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia, fique na paz do Senhor e sirva ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém.